Irmãos, de pronto aqui quero, não só exigir os meus direitos e deveres como Cristo do Senhor Jesus ou ainda como o Messias do eterno Deus Criador, porque para este tempo ou época eu sou o vivo filho de Davi, ressuscitado por Deus pelo Pai e o Espírito Santo sobre mim nos dias de hoje. E portanto, diante deste tribunal, diante da justiça da terra ou dos homens, diante deste tribunal ou desta corte, venho não só fazer uma grave denúncia contra todas as instituições públicas, privadas, religiosas ou políticas, mas venho também exigir que seja feito, ou ainda venho exigir que os meus direitos e deveres sejam estabelecidos por esta mesma justiça da terra ou dos homens, posto que da justiça divina, da lei ou da imutável palavra de Deus, a jurisprudência da terra ou dos homens procedeu dos 10 mandamentos. Então, não só venho exigir os meus direitos e deveres, porque sobre mim pesa a restauração, o governo, a restauração ou o governo da vinha do reino de Deus, mas também venho fazer uma grave denúncia, crime contra todos os líderes políticos e religiosos de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, porque tais instituições religiosas, privadas, acadêmicas ou religiosas e etc., todas elas, procedendo de má fé, porque continuam ensinando errado e assim estão conduzindo à perdição e à maldição, à condenação eterna, toda a população mundial. Por quê? Porque foi através do ensino e do aprendizado errado, dado início ou princípio pelos profetas de Jerusalém, que se derramou a impiedade sobre toda a terra. Portanto, venho exigir os meus direitos e deveres, mas também venho fazer uma denúncia, crime, contra a religião e a política de uma forma em geral, sendo administrada pelo espírito do diabo e de Satanás, através de líderes políticos, líderes políticos e religiosos, líderes acadêmicos, ou líderes privados de todo esse sistema geopolítico, religioso, de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro. Portanto, diante deste tribunal ou da justiça da terra ou dos homens, diante desta corte, venho de pronto fazer esta grave denúncia, mas também venho exigir da justiça brasileira ou mundial, da justiça etíope na África, porque eu tenho do sangue, eu tenho do mesmo sangue, ou a relação consanguínea da rainha de Sabá, rainha da Etiópia, na África, posto que eu sou o filho biológico de Davi para esse tempo ou época, Portanto, como primeiro-ministro real, Cristo Jesus além Emanuel, sinônimo de Jesus Sião, eu sou este último Adão, o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para santificar, selar, purificar, preparar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, assim como eu sou, este único rei e Senhor soberano sobre todos. Então, para que eu venha fazer toda esta obra de Deus agora em nossos dias, antes eu devo receber o poder e a autoridade, conforme determinou o Senhor através do livro de Apocalipse. Ou seja, como cidadão comum, como eleitor comum e natural, nada eu posso fazer, posto que o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, o espírito da idolatria e da corrupção generalizada,
ele não tornou nada concreto do mal e da iniquidade sem antes tomar posse de servos inúteis, de vasos inúteis, como fez o próprio espírito do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos, científicos, religiosos, acadêmicos, né? Acadêmicos, né? E etc. Não só de Manaus, do Amazonas, do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, como primeiro-ministro real, Cristo Jesus, além Emanuel, Jesus Sião, né, deste ministério profético independente de Sião, no Brasil, portanto, para que eu venha receber o poder e a autoridade de Deus, por meio da justiça da terra ou dos homens, no Brasil ou na Etiópia, né, cabe à população decidir, né, cabe à população ou o povo do Brasil ou da Etiópia fazer a obediência à lei e à imutável palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias. Portanto, para que eu venha, né, tornar concreto toda a obra de Deus em nossos dias, antes se faz necessário que eu venha receber o poder e toda a autoridade de Deus por meio da justiça da terra ou dos homens, né, no Brasil ou na Etiópia. E, portanto, devo entrar com um processo civil e criminal, né, um processo... eu não entendo muito bem dessa parte jurídica, né? Mas eu devo entrar com um processo civil e criminal, né? Pelos meus direitos, né? Um processo civil, né? Civil ou criminal, no que diz respeito aos meus direitos e deveres como filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus, pelo Pai e o Espírito Santo do Senhor Jesus, sobre mim em nossos dias, para dar continuidade ou ainda para restaurar a vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, assim como eu devo dar entrada em um mesmo processo, só que um processo criminal contra toda instituição pública, científica, acadêmica, privada e religiosa ou etc., porque todos ou todas permanecem ensinando errado ao próximo de toda a terra. Ou seja, semelhante a um suposto ou pseudo prefeito do município de Tabatinga, no estado do Amazonas, isso ocorreu agora, né? Há poucos meses atrás, né? Esse prefeito de Tabatinga, outrora afastado do cargo, ele foi afastado do cargo e da sua função por suspeita do crime de esquema de fraudes em licitações da prefeitura de Tabatinga, né? Este criminoso foi absolvido. Porque se ele não fosse um criminoso ou um corrupto, né, no mínimo ele não teria sido afastado. E me parece que foi afastado durante 3 meses. Né? No entanto, por meio da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, a desembargadora determinou o retorno de Saul Nunes Bemergui, né, ao cargo de prefeito de Tabatinga. Ou seja, se um criminoso, condenado ou não, mas foi afastado e acusado do crime de esquema de fraudes em licitações da prefeitura de Tabatinga, se ele foi acusado, né, e foi afastado, no entanto, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, né, deu ganho de causa, determinou que o criminoso voltasse à sua função de prefeito, né, porque não poderia me dar ganho de causa, né, porque não poderiam me fazer tomar posse
dos direitos e deveres garantidos não só pela Constituição brasileira, mas principalmente pela Constituição profética e eterna da imutável palavra do Senhor, seja através do Antigo ou do Novo Testamento, até porque toda jurisprudência da terra ou dos homens ou procede da imutável palavra de Deus, ou procede dos 10 mandamentos, outrora escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedras, para mim, o filho e o herdeiro de Deus em santidade, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, nem que seja como primeiro-ministro real independente do Monte de Sião, né? Eu, Cristo Jesus, Emanuel, Jesus Sião, né? O último profeta de Deus, o último Adão de Deus ou do Criador em nossos dias, portando o selo do Deus vivo, a lei de Sião, né? Alguém tem que tomar uma atitude. Alguém tem que tomar uma atitude sob pena ou crime ou pecado de negligência e a omissão por parte da justiça da terra, por parte da justiça, né, da terra ou dos homens, em Manaus, no Amazonas, no Brasil, ou ainda no mundo inteiro, ou ainda na Etiópia, né, porque a negligência e a omissão em relação aos meus direitos e deveres como filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus espiritualmente, levantado por Deus espiritualmente em nossos dias, vocês não terão excusa ou desculpa nenhuma. Aliás, ninguém dentre a justiça da terra ou dos homens, seja em Manaus, seja no Amazonas, seja no Brasil, né, na Etiópia ou no mundo inteiro, ninguém será tomado por inocente. E aviso mais ainda, dizendo que, 2 pontos, um em cima e outro embaixo, né? A negligência e a omissão por parte de vocês, não será tomada por inocente. Pelo contrário, haverão de pagar muito caro, né? Muito caro, né? Se tão somente não fizerem a obediência à lei e à imutável palavra de Deus por meu intermédio agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, se ao prefeito, né, de Tabatinga, outrora acusado e afastado por suspeita do crime de esquema de fraudes em licitações na prefeitura de Tabatinga, né, a ele foi dado um suposto direito, né, o privilégio de retornar novamente à prefeitura de Tabatinga, aqui no estado do Amazonas, né? Tudo isso foi feito através de uma suposta desembargadora, Maria do Carmo Cardoso, do TRF1, né? Do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, Distrito Federal. Então, se a este homem transgressor da lei do sábado, e toda a população manauara, amazonense brasileira, né, toda a população mundial permanece na transgressão à lei e ao sábado do Senhor, se a este homem infame, imoral, ilegal, ladrão e usurpador, hipócrita, idólatra ou corrupto, porque sobre ele pesou ou ainda pesa ainda, né, a suspeita do crime de esquema de fraudes em licitações da prefeitura de Tabatinga. Tanto é que ele não só foi acusado, mas ele foi afastado. Então, se a este homem ilegal ou imoral, né, essa justiça injusta da terra deu ganho de causa ao mesmo, né, a este transgressor da lei e do sábado da criação, por que então a justiça de Manaus, do Amazonas ou do Brasil não haveria de me entregar o poder, a riqueza, a autoridade, a honra, a glória e o louvor? Já que tudo foi criado por Deus, por meu intermédio, e para mim o Senhor deve entregar tudo em nossos dias,
por meio da justiça da terra, por meio da jurisprudência da terra, que procedeu dos 10 mandamentos de onde eu vim. De onde o Senhor me enviou. Portanto, como primeiro-ministro real, Cristo Jesus Além Manuel, Jesus Sião, deste ministério profético independente de Sião, o Brasil, né? Para que eu venha receber o poder e toda a autoridade de Deus por meio da justiça da terra ou dos homens no Brasil ou na Etiópia, devo entrar com um processo civil e criminal contra todas as instituições públicas, científicas, acadêmicas, privadas e religiosas, porque todas permanecem ensinando errada ao próximo de toda a terra. Ou seja, semelhante a um suposto, né, ou pseudo-prefeito do município de Tabatinga, no estado do Amazonas, que outrora afastado do cargo e da sua função por suspeita do crime de esquema de fraudes em licitações da prefeitura de Tabatinga, a desembargadora, que fique bem claro, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, a desembargadora determinou o retorno, né, do pseudo ou supostos prefeito denominado ou chamado Saul Nunes Bemergui ao cargo de prefeito de Tabatinga. Observação: se um acusado, né, se ele acusado e afastado da prefeitura de Tabatinga teve o suposto privilégio de retornar à sua antiga função de prefeito, porque a justiça da terra ou dos homens não haveria de me entregar o poder e a autoridade para que eu possa fazer toda a obra de Deus em nossos dias, posto que um homem comum, um cidadão comum, não tendo o poder e nem a autoridade de reinar ou governar, eu não posso fazer, né? Eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada enquanto não receber o poder e a autoridade a mim conferido pelo Senhor, né? Pelo Senhor, né? Eu não posso fazer nada, né? Por meio do Antigo e do Novo Testamento, né? Eu não posso fazer nada, né? Sem antes receber o poder e a autoridade, né? Por meio da justiça brasileira ou da etíope, né? Através do Antigo e do Novo Testamento, se toda a jurisprudência da terra ou dos homens do mundo inteiro procedeu dos 10 mandamentos. Procedeu dos 10 mandamentos. E eu sou parte integral do verbo de Deus para esse tempo ou época, né? Ou seja, se um acusado e afastado da prefeitura de Tabatinga, né, um transgressor da lei e do sábado da criação, conforme, né, semelhante a toda a população mundial, porque toda a população mundial permanece em pecado. E estão em pecado por quê? Porque são transgressores da lei e do sábado da criação, né? A começar pelo dia de hoje, dia 2 de outubro de 2021, hoje estão lembrando e guardando, idolatrando o sábado do diabo e o sábado de Satanás, porque hoje não é o sábado da criação de Deus, por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então toda a população mundial permanece em pecado. E permanece em pecado por quê? Ponto de interrogação. Simplesmente pelo fato de que são transgressores da lei e do sábado da criação, né? Ao passo que eu já não sou mais um de vocês. Eu já não sou mais transgressor da lei e nem do sábado da criação. Ao passo que vocês ainda permanecem na transgressão da lei e do sábado da criação. Ou seja, se transgressores da lei e do sábado, né, ganharam o suposto direito de retornar a ser o prefeito de Tabatinga, ou ainda, em muitos outros casos, o funcionário público é até condenado, né? Condenado, julgado, preso, condenado, preso, né? E julgado
Mas, com o passar dos tempos, né, ele é perdoado, como o Supremo Tribunal Federal perdoou todos os crimes de alguém que já foi condenado 4 vezes, foi preso, né? Eu já superei a transgressão à lei e ao sábado da criação. Então, por esta razão, eu sou o único, né, ou o último profeta de Deus portando a lei de ser um selo de Deus vivo para este tempo ou época, né? E portanto, se há julgados e julgados ou afastados dos seus cargos e funções, né, receberam novamente, tomaram posse daquilo que pela justiça de Deus, pela justiça divina de Deus, não teriam mais privilégios, né? Se a justiça da terra continua praticando a injustiça, né? a favor de criminosos afastados ou acusados, porque a justiça da terra, porque a justiça de Manaus, do Amazonas ou do Brasil não pode garantir os meus direitos e deveres, não só conforme a Constituição brasileira, mas principalmente conforme a Constituição profética da imutável palavra revelada de Deus por meu intermédio, seja através do Antigo ou do Novo Testamento. Eis a questão de Deus, eis a minha questão, a pergunta do Senhor por meu intermédio a todos vós em nossos dias. Ou seja, se um acusado e afastado da prefeitura de Tabatinga, né, retornou ao poder por decisão de uma desembargadora do Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília, Distrito Federal, deu ganho de causa a um transgressor da lei do sábado da criação, né, do Senhor, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, porque esta mesma desembargadora, Maria do Carmo Cardoso, do TRF1, né? Porque esta mesma desembargadora não poderia me ordenar o poder e a autoridade como primeiro-ministro real de Sião no Brasil, para que eu possa levar ao mundo inteiro a restauração do reino de Deus em nossos dias, não só como Messias do eterno Deus Criador, mas como filho biológico de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia, na África em nossos dias? Ponto de interrogação. Portanto, neste molde, me refiro a este mau exemplo, esse péssimo exemplo da injusta justiça brasileira, né, que deu ganho de causa a este suposto prefeito de Tabatinga, denominado Saul, né? Né? Portanto, neste molde, né, neste exemplo do que foi dado pelo STF1, pelo Supremo, né, pela desembargadora Maria do Carmo, do Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília, Distrito Federal, porque ela determinou o retorno de alguém que foi acusado e não foi acusado levianamente, né? Tanto é que ele ficou afastado aí, pelo menos, se eu não me engano, uns 3 meses. Ele foi acusado e afastado. Alguém que foi acusado e foi afastado é porque tem culpa no cartório. É porque tem culpa no cartório. E mesmo que não tivesse culpa no cartório, mediante a lei dos 10 mandamentos, é um transgressor da lei e do sábado da criação. Então ele jamais deveria receber o poder ou a autoridade de volta. Portanto, neste molde, neste mesmo exemplo do qual a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília, Distrito Federal, né? Portanto, neste molde, pedirei ou determinarei a quem de direito
que faça valer os meus direitos e deveres conforme determinou o Senhor através de da sua imutável ou indivisível palavra, através do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, solicitarei não só um passaporte diplomático, o meu novo nome, o novo nome de Deus herdado a mim, que é o de Cristo Jesus, além Manuel, Cristo Jesus Sião, ben Davi. Ou seja, como Cristo do Senhor Jesus, eu sou o filho de Davi biológico para este tempo ou época, porém, por meio desta relação consanguínea, como filho biológico de Davi, eu sou filho de Davi por meio de Salomão com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África. Rainha da Etiópia na África, né? Ou seja, solicitarei, né? Solicitarei não só um passaporte diplomático, como solicitarei o status de primeiro-ministro real de Sião no Brasil, até que venham as eleições por meio de um novo plebiscito, com 3 ou 4 opções de escolhas em todo o Brasil ou Etiópia, na África. Posto que eu sou o filho biológico de Davi por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia, na África. Portanto, não só entrarei com um processo, né, civil, né, penal e criminal, um processo criminal, eu não sei falar essas palavras jurídicas, né? Mas eu devo entrar com um processo civil e um processo criminal. O processo civil, quero crer, o processo civil ou civil, quero crer que é em relação aos meus direitos e deveres como filho biológico de Davi para esse tempo ou época, porque sobre mim pesa o reino ou o governo, a restauração da vinha do Senhor. E criminal, né, porque eu sou contra todas as blasfêmias do ensino e do aprendizado errado dado pelas igrejas sabatistas, a igreja judaica, a igreja adventista, porque ensinam que o sábado de hoje, né, não só o sábado de hoje, mas o sábado de todo o calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles ensinam que esse sábado, pelo calendário gregoriano e judaico, é o sábado da criação. Quando o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, ou ainda o sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, né, deve ser sempre conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ou seja, o sábado da criação é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, a começar e terminar pelo sábado da lua nova, depois vem o sábado da lua quarto crescente, depois vem o sábado da lua cheia, né? E o penúltimo sábado da criação de Deus por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? É o sábado da criação por meio do sábado da lua quarto minguante. E assim o ciclo da lua, né? Este calendário perfeito, profético e eterno do Senhor, o ciclo da lua, ele é permanente, é eterno. Mas o sábado do diabo e de Satanás, conforme os dias da semana do calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, são sábados aleatórios, sábados apócrifos, sábados diabólicos, satânicos, idólatras e corruptos. Né? Então o meu processo não é só a favor dos meus direitos e deveres, né? Pois enquanto eu não receber, né, os meus direitos e deveres, né, eu não poderei fazer nada. Mas também o meu processo, juntamente com o processo dos meus direitos e deveres, também um processo criminal, é um processo jurídico, criminal ou penal, contra todas as denominações e os seus líderes políticos, religiosos, acadêmicos, né? Acadêmicos, né? E privados do Amazonas, de Manaus, do Brasil e do mundo inteiro. Por quê? Porque se não fosse por eles, por estarem ensinando errado, né? A gente não estaria no caos
que nos encontramos agora em nossos dias. Portanto, não só entrarei com um processo junto à justiça brasileira ou etíope, para que me seja ressarcido o direito à posse, né, ao reino ou ao trono e à coroa de Davi em Sião, território brasileiro, né? Mas entrarei com uma queixa-crime, né? Uma denúncia grave, uma denúncia gravíssima contra todas as denominações religiosas e os seus partidos políticos de Manaus, do Brasil e do mundo inteiro, né? Porque todos estão ensinando errado à população mundial sobre toda a terra, né? Por meio de falsas doutrinas e falsos fundamentos geopolíticos, religiosos do Brasil e do mundo inteiro, através de seus líderes políticos e religiosos de Manaus, do Amazonas e do mundo inteiro. Então, vale lembrar ou alertar, né, que se a justiça da terra ou dos homens, diga-se, se a justiça injusta, né, de Manaus ou do Brasil, lá em Brasília, deu ganho de causa a um criminoso acusado e afastado da prefeitura de Tabatinga, né? Se essa justiça deu ganho de causa a esse criminoso, porque foi acusado, e não só foi acusado, mas foi afastado, né? Se foi acusado é porque houve um motivo, né? E se foi afastado é porque cometeu um crime, né? Portanto, não só entrarei com um processo junto à justiça brasileira ou etíope, para que me seja ressarcido o direito à posse ao reino ou ao trono e à coroa de Davi em Sião, o território brasileiro, né? Simplesmente por esta questão: se a um transgressor da lei e do sábado da criação foi dado o poder e a autoridade dele tomar posse novamente da prefeitura de Tabatinga no estado do Amazonas, por que então esta justiça, outrora proveniente da justiça divina de Deus, da lei de Deus ou da palavra de Deus, não pode me ressarcir os meus direitos e deveres, porque sobre mim pesa o reino e o governo da restauração do reino de Deus sobre toda a terra em nossos dias, a partir de Sião, a nação, o povo e o território brasileiro? Ponto de interrogação. Portanto, segue a denúncia gravíssima contra todos os que ainda permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Portanto, eis a questão. Irmãos, se qualquer profissional da sua área errar, né, certamente ele será punido, ou com multa, prisões, ou a cassação da sua licença, né, como foi o caso da acusação e do afastamento do prefeito de Tabatinga, né? Do prefeito de Tabatinga. Eu gostaria de saber o seguinte: ou ainda semelhante a um médico que comete um erro médico, e aí ele vai a julgamento, né? Ele vai a julgamento e perde a sua licença, podendo até ser preso. Eu gostaria de saber, né? Eu gostaria de saber o seguinte: se para cada profissional que comete um erro grave, e ele é punido ou perde a sua licença, ele é cassado na sua licença, o que ocorre ou o que deveria acontecer com tais instituições, seja ela acadêmica, religiosa, pública, privada ou ainda política, né? Se o trabalhador, né, se o profissional, ele erra na sua função, ele tem que pagar, ele paga pelo seu pecado, pelo seu crime. Mas isso não acontece com as instituições. E não pode ser desta forma.
Porque toda instituição, casa, reino ou governo, que é confusa e permanece dividida, ela não pode subsistir para sempre, né? É o caso das instituições religiosas, públicas, acadêmicas, privadas, né? Ou políticas, que vêm ensinando errado, né? O ensino e o aprendizado errado é um crime e um pecado contra a lei de Deus, e quero crer que seja também crime contra a lei dos homens. Porque se alguém é destituído da sua função, né, é destituído da sua função ou da sua profissão, e depois ele retorna, ele vai cometer o crime de falsidade ideológica. Por quê? Porque ele já foi destituído da sua função. E se essa função, além de ter sido destituída, né, e esta antiga obra, ou esta função, ou este órgão, seja ele privado, religioso, acadêmico e etc., continua ensinando errado, né? Porque a geografia bíblica, ela diz o seguinte, que o meio da Terra entre os 4 pontos cardeais está dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Mas a geografia da ciência geopolítica religiosa do homem terreno, carnal, capitalista e materialista diz que o meio da Terra foi situado e permanece situado dentro da velha Jerusalém. Isso é mentira. Isso é ensino errado. Assim como instituições religiosas ou instituições públicas e privadas, né, continuam ensinando errado, porque o ensino errado, ele conduz ao inferno, do lago de fogo, da perdição eterna. O ensino errado, dado início ao princípio pelos profetas da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, foi o que matou a verdadeira fé na população mundial. E, portanto, se a população mundial está morta espiritualmente, e a população mundial está morta espiritualmente, até que venha o selamento, o batismo e a primeira ressurreição espiritual para o trigo ainda no deserto em nossos dias, né? Tudo é culpa deste falso profeta e anticristo, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, segue a denúncia contra todos os que ainda permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Por exemplo, né, no âmbito ou no patamar, né, das falsas profecias, do ensino errado por meio da religião sabática, seja a religião judaica ou a religião adventista do 7º dia de Satanás, eles ensinam que o sábado do dia de hoje, dia 2 de outubro de 2021, é o sábado da criação de Deus, por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas não é. Este é o sábado do diabo e de Satanás, a saber, o sábado do dia 2 de outubro de 2021, porque é um sábado aleatório. Um sábado como sinal da besta, como sinal da igreja prostituta, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Hoje é o sábado da desgraça. No entanto, todos eles ensinam errado, e por esta razão a população mundial está caminhando a passos largos para a maldição e a condenação eterna, porque vem recebendo o ensino e aprendizado errado, principalmente da religião judaica, da igreja prostituta de Jerusalém, da igreja caída, prostituta e divorciada de Israel, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, todo o sistema geopolítico religioso brasileiro, manauara, amazonense, mundial, todo ele foi contaminado e corrompido. Não há mais salvação, perdão ou arrependimento. Não há mais salvação para esse sistema, senão a sua destruição total e definitiva através de um novo plebiscito com 3 opções de escolhas em todo o Brasil ou ainda na Etiópia.
Somente através de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas em todo o Brasil, ou na Etiópia, é que haverá uma verdadeira e eterna mudança da velha criatura Brasil para o novo e eterno profético Monte de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, segue a denúncia gravíssima contra todos os que ainda permanecem em pecado, porque são transgressores da lei do sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, em nossos dias. Portanto, a questão, se qualquer profissional da sua área errar, certamente ele será punido com multas, prisões ou a cassação do seu mandato ou licença. Mas quanto à instituição ou órgãos públicos, privados, acadêmicos, científicos, geográficos e religiosos que ensinam errado, e todos permanecem ensinando errado, não tem nenhuma punição severa a tais instituições acadêmicas, religiosas, públicas, científicas, privadas e etc., que ensinam errado ao próximo. Quer dizer que qualquer um que porventura vier praticar o errado na sua função, na sua profissão, ele é punido. Mas para as instituições políticas, as instituições públicas, privadas, acadêmicas e religiosas, não tem nenhuma punição severa a tais instituições acadêmicas, religiosas, públicas, científicas, privadas e etc., que ensinam o errado ao próximo? Ponto de interrogação. Portanto, a questão, hoje, dia 2 de outubro de 2021, é o sábado do Senhor por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ou hoje, dia 2 de outubro de 2021, é o sábado do diabo e de Satanás, por meio da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ponto de interrogação. Então fica essa questão a todos vós. Por esta razão é que estarei dando entrada nestes dias, começando por Manaus, Amazonas, Brasil, estarei dando entrada neste processo, civil e penal, ou criminal, ou criminoso, por parte de líderes políticos, científicos, por parte de líderes políticos, religiosos, acadêmicos e etc., estarei dando entrada neste processo civil, neste processo jurídico, ou civil e criminal, ou penal, não só devido ou à questão dos meus direitos e deveres, porque como homem comum e natural, como eleitor comum e natural, nada eu posso fazer. O diabo mesmo nunca fez nada sem antes roubar e usurpar, O diabo, o espírito da mentira e do engano, através de líderes políticos e religiosos, ele nunca tornou concreto a nada sem antes eleger aos seus escolhidos, para dar continuidade ao roubo, à usurpação, à idolatria e à corrupção generalizada, não só em Manaus, no Amazonas, no Brasil, mas no mundo inteiro. Se o diabo nunca fez nada de graça ou gratuitamente, o diabo nunca tornou concretos a maldade e a iniquidade de graça ou gratuitamente. Primeiro ele escolhe um dos seus, para receberem o poder e a autoridade, e assim através de leis corruptas, leis anticristo, seja por meio do poder político, público ou privado, através do legislativo, do judiciário ou do executivo, e de toda esta religião ecumênica em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo inteiro, o próprio diabo, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, o próprio espírito do diabo, o espírito da corrupção e da idolatria generalizada, ele nunca tornou nada concreto sem que não fosse por meio de um dos seus escolhidos,
que a população, de uma forma em geral, é obrigada a colocar no poder, né, com a autoridade, para tornar real ou concreto o mal, o roubo, a usurpação, a idolatria e a corrupção generalizada, não só em Manaus, no Amazonas, no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, se o próprio diabo, o espírito de Satanás, o espírito da mentira e do engano, por meio de todos os líderes políticos e religiosos, nunca tornou nada concreto gratuitamente ou de graça, porque antes vem a cobrança dos dízimos e ofertas, antes vem a cobrança dos impostos, e com o dinheiro do contribuinte é que o diabo ou Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da corrupção e da idolatria generalizada, é com o dinheiro do contribuinte, feito através do roubo e da usurpação, é com o dinheiro do contribuinte, né, que através de líderes inúteis, líderes ou servos inúteis a serviço do diabo e de Satanás, por meio da religião e da política como um todo em geral, eles tornaram concreto todo o propósito e a vontade de Satanás em sua vida e na vida daqueles que não tem nada a ver com essa desgraça nacional e mundial, né? Portanto, segue a denúncia contra todos os que ainda em pecado, porque são transgressores da lei do sábado da criação de Deus por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Portanto, irmãos, se qualquer profissional da sua área errar, certamente ele será punido com multas, prisões ou a cassação da sua licença ou mandato. Mas quanto às instituições ou órgãos públicos, privados e religiosos que ensinam errado, e todo mundo permanece ensinando errado, não tem nenhuma punição severa a tais instituições acadêmicas, religiosas, públicas, científicas, privadas e etc., que ensinam errado ao próximo? Ponto de interrogação. Portanto, hoje, dia 2 de outubro de 2021, é o sábado do Senhor, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ou hoje, dia 2 de outubro de 2021, é o sábado do diabo e de Satanás, por meio da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre. Ponto de interrogação.